Pastor Silas Malafaia, filho, vamos ouvir a palavra de Deus. Obrigado. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Uma alegria, privilégio poder estar aqui nessa casa, essa igreja que é a nossa igreja, lugar onde Deus tem nos alimentado, Deus tem nos abençoado, Deus tem usado o nosso pastor para nos instruir, na verdade, e é uma honra e um privilégio poder estar aqui e poder ministrar a sua palavra. E todas as vezes antes de ministrar, eu sempre gosto de fazer uma declaração, porque é uma verdade. Eu tenho certeza que se você manter o seu coração aberto aqui essa noite, só tem uma forma de você deixar essa casa, e é abençoado. Eu sempre falo isso, não é por causa de mim, tenho um espelho em casa, conheço alguns dos meus defeitos e limitações, mas eu sempre faço essa declaração e sempre falo isso, porque eu tenho certeza que eu procuro pregar a palavra de Deus, e como ela diz, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder maravilhoso de ir aonde um médico não vai, aonde um psicólogo não chega, aonde um psiquiatra não alcança, aonde uma mãe não conhece. A palavra de Deus tem o poder de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então mantenha aí o seu coração aberto, porque eu creio que Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Externando a minha gratidão aqui a Deus, ao nosso pastor, pastor Silas, pastor Dilton, aos demais amigos, sempre uma alegria estar aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, por favor, tá bom? E eu vou ler aqui dois textos. Na verdade, são 4 versículos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 30. E mesmo após nós terminarmos aqui a leitura, por favor, não feche a sua Bíblia, mas mantenha ela aberta, que nós vamos olhar aí algumas coisas. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículos 1 e 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versos 1 e 2, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativos as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Vamos lá agora, lá para o versículo números 18 e 19. Nós lemos o início da história, mas vamos para o fim da história. Versículos 18 e 19 diz assim, ó: Assim recuperou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi, versículo 19, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, quero te render graças, ó Deus, pelo privilégio de estar diante da tua igreja, poder ministrar a tua palavra. Senhor, tu sabes da minha total dependência de ti nessa hora, me ajuda a expor as tuas verdades, que mais uma vez o teu povo seja edificado, o teu nome engrandecido aqui nesse lugar, é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Antes de eu começar a pregar aqui, eu sempre gosto de pedir uma ajudinha. Vou pedir para você falar para pelo menos aí uns 3 perto de você. Hoje você está bonito demais. Pode falar, irmão, vai. Sempre gosto de pedir uma ajudinha. Para uns 3 aí pelo menos, e sem gaguejar, por gentileza. Tá bom? Lá na igreja, lá na Devec Taquara, eu brinco que feio é o diabo. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Viu, irmão? Feio é o diabo. Filho de Deus é o quê? Tudo bonito e arrumado. Eu e você precisamos ter isso muito claro na nossa mente e no nosso coração. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos o que há de mais especial nessa terra.
lá no relato do livro do Gênesis, na criação, fica muito claro que até o 6º dia era bom, mas no 6º dia Deus faz o homem, e depois que Deus faz o homem, Deus mais uma vez olha para a sua criação, e agora ele dá um upgrade, agora não é só mais bom, depois do homem, depois você lê em casa, diz o texto muito claramente, no 6º dia Deus faz o homem, Deus olha de novo e ele diz, agora não é só mais bom não, agora ficou muito bom. O muito bom só veio depois de mim e de você, meu irmão. Então não deixa nada e ninguém falar para você que você não pode, que você não presta, que você não tem, que você não faz, porque você é a coroa da criação. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo e poderoso. Você é muito bom. E foi Deus que falou, qualquer coisa você briga com Ele. Amém? Mas vamos lá. Vamos aqui. Nós lemos aqui os primeiros 2 versículos. Nós temos uma cidade que foi atacada pelos amalequitas. E eles feriram a cidade, roubaram tudo que Davi e os seus homens possuíam, inclusive as mulheres, os filhos, tudo havia sido levado. Mas a história não terminou assim. Nós lemos o final da história. No versículo 18 e 19 diz que Davi recuperou tudo. Diz o texto que tudo Davi tornou a trazer. Eu já quero profetizar a bênção sobre a sua vida. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei o que você tem vivido, não sei se de repente você viveu perdas, não sei se de repente você está sob ataque, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, vem um tempo de restituição no nome de Jesus. Nada daquilo que Deus preparou para você vai ficar na mão do inimigo. Nada daquilo que Deus falou que é teu, o inimigo vai tomar e vai ficar com ele. Tudo que é para você vai ser seu no nome de Jesus. Tudo que Deus preparou que é para você vai ficar com você. E aqui, baseado nessa história, na vida de Davi e dos seus homens, eu quero compartilhar algumas coisas. Aqui nós temos alguns alertas para nós nos anteciparmos ao inimigo. Aqui também nós temos algumas instruções para uma vez que o inimigo vem e ataca, nós sabermos como nós precisamos nos conduzir nesse caminho ou nesse percurso para a restituição. E aqui também nós temos uma palavra de encorajamento, porque eu creio, com Deus tem restituição no nome de Jesus. Vamos lá então, versículo de número 1, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo de número 1 diz assim, ó: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. Olha aqui para mim. Aqui nós já temos um alerta. O inimigo, ele atacou Ziclague porque Davi e os seus homens não estavam na cidade. Você prestou atenção? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia. Davi e os seus homens, se você olhar no capítulo de número 29, você vai ver que eles estavam em Afeca. Davi estava em Afeca. E ele então retorna para Ziclague. E essa viagem de retorno até Ziclague demora 3 dias. É por isso que o texto nos diz que depois de 3 dias, Davi chega na cidade e a cidade está totalmente devastada, está totalmente destruída. Isso nos traz um alerta. Meu irmão, eu e você, a gente precisa entender que o inimigo, ele vai se utilizar de momentos de fragilidade para nos atacar. Nós precisamos estar atentos. O inimigo, ele atacou a cidade de Ziclague porque sabia que Davi não estava lá, que o exército não estava lá. Então ele se utiliza de um momento de fragilidade para atacar a cidade. Na minha e na sua vida, não é diferente. Ele vai querer se utilizar de alguns momentos de fragilidade minha e sua para nos atacar, para tentar roubar a nossa fé, para tentar roubar a nossa alegria, para tentar roubar o nosso ânimo, para tentar roubar a nossa paz, para tentar roubar as promessas de Deus. Mas ele está repreendido no nome de Jesus. Mas é uma palavra que nos traz alerta. De repente tem alguém aqui essa noite que você foi surpreendido por alguma notícia negativa. De repente você recebeu um diagnóstico médico de uma doença terrível, e você se encontra
fragilizado. O inimigo tem tentado utilizar esse momento seu para roubar a sua fé, para dizer que Deus não está contigo, para dizer que Deus não é com você, para você questionar, mas será que Deus me ama? Olha só, por que essa enfermidade? Por que logo comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Ei, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui essa noite, para dizer que Jesus ama você, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Pode ter certeza aí, nessa enfermidade, aí com esse diagnóstico, Deus está com você, e aquilo que é teu, inimigo nenhum vai roubar no nome de Jesus. Mas a gente precisa estar atento, a gente precisa estar alerta, porque o inimigo ele se utiliza desses momentos de fragilidade para nos atacar. Quem sabe existe alguém aqui essa noite que de repente você recebeu aí uma notícia, foi demitido, foi mandado embora, e você está fragilizado, e aí o inimigo está falando para você, está vendo aí? Não adianta sonhar, não adianta projetar, não adianta pensar que agora vai dar certo, que agora você vai conseguir, que agora você vai romper, que agora você vai vencer. Olha aí, ó. Você pensou que ia ser, começou a fazer uma campanha, toma, foi mandado embora. E o inimigo se utiliza desses momentos de fragilidade para nos atacar, para tentar roubar os nossos sonhos, para tentar roubar as promessas de Deus. Ei, não é porque você foi mandado embora que a vida acabou, não. Se essa porta fechou, Deus tem algo maior para você. Se essa porta fechou, você pode ter certeza, Deus tem algo na frente para poder te abençoar. Os planos de Deus não acabaram com você, não. Eu sempre gosto de falar algo. Tem alguém vivo aí? Deixa eu ver. Tem alguém vivo? Você está vivo? Não existe prova maior do que essa, de que Deus continua tendo projeto com você, de que Deus continua tendo bênção para você, de que Deus continua com promessas para cumprir na sua vida. Se Deus não tivesse mais nada contigo, você pode ter certeza, já tinha ido embora. Mas se você está vivo, é a prova de que Deus continua querendo te abençoar, de que Deus tem vitória, de que Deus tem milagre. Não deixa o inimigo usar esse momento de fragilidade para roubar aquilo que Deus tem para a sua vida no nome de Jesus. O texto diz que foi ao terceiro dia que eles chegaram. E o texto diz quem atacou. Diz aí, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag. Então o inimigo ele se utiliza de momentos de fragilidade. E uma outra coisa que o inimigo ele se utiliza, os amalequitas eram inimigo do povo de Deus. E a questão aqui é que os amalequitas, nesse tempo, não eram mais para existir. Que é isso, pastor? É. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, Deus já havia mandado Saul exterminar os amalequitas. Deus já havia falado que era para Saul acabar com os amalequitas, mas Saul não obedece. Saul deixou os amalequitas vivos. E aí o que acontece? Os amalequitas que eram para estar mortos, mas que foram deixados vivos, vieram e atacaram o povo novamente. E aí sabe o que o Espírito Santo falou aqui ao meu coração? Que a gente precisa estar alerta com questões mal resolvidas. Porque o inimigo ele se utiliza de questões mal resolvidas na nossa vida para nos atacar, para roubar aquilo que Deus tem para nós. Quanta gente que não está vivendo os sonhos e os planos de Deus por causa de questões mal resolvidas. Quanta gente que de repente no seu relacionamento conjugal sofreu uma traição, foi machucado, foi ferido, e ao invés de resolver a questão, ao invés de encarar a questão, fica empurrando com a barriga, fica deixando o negócio para depois, fica fingindo que não tem nada acontecendo. Questões mal resolvidas, o inimigo vai se utilizar disso aí, para roubar a comunhão, para roubar o amor, para roubar a cumplicidade, para roubar a paz, para roubar a alegria. Em nome de Jesus, está na hora de resolver, está na hora de encarar a situação, está na hora de encarar a dificuldade, está na hora de encarar o problema, meu irmão. Em nome de Jesus, você precisa resolver isso. Não é porque você, de repente, sofreu uma traição, que tudo acabou, que agora não tem mais jeito, que agora você não quer mais se relacionar com ninguém. Não é porque, de repente, alguma coisa não deu certo. Deus pode fazer dar certo no nome de Jesus. A gente precisa entender isso. Não é porque, de repente, você sofreu um fracasso, que agora não, você teve um fracasso no seu negócio. E aí agora você vive com isso na sua mente, com isso no seu coração, e aquilo está sempre vindo, está vendo, você nunca vai dar certo, você nunca vai conseguir, você nunca vai prosperar. Ei, resolve isso no nome de Jesus.
Coloca para fora isso no nome de Jesus. Tem que resolver, tem que dar um basta. A gente precisa entender que o inimigo ele vai se utilizar de questões mal resolvidas. Quantas pessoas que muitas das vezes na igreja tiveram uma dificuldade, passaram por um problema, alguma dificuldade, de repente com alguma liderança, com alguém que estava em autoridade. Agora essa pessoa ela não consegue mais romper, ela não consegue mais avançar, ela acredita que tudo que é igreja não presta, tudo que é pastor é safado, ela acredita que o chamado dela morreu, que para ela não tem mais jeito e está repreendido no nome de Jesus. O inimigo está querendo usar aí uma questão mal resolvida para impedir aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. De repente você tem um chamado ministerial, você tem uma vocação, de repente você sofreu algum problema, vamos resolver. Não é à toa que você está aqui não, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe aqui, porque aqui é a casa de Deus, o Deus que te ama, o Deus que te chamou, o Deus que quer te usar, o Deus que quer te abençoar. Vamos resolver esse negócio, vamos para frente, porque tem bênção para você no nome de Jesus. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ter muito cuidado com questões mal resolvidas. Fala para quem está perto de você aí, cuidado com os momentos de fragilidade e com as questões mal resolvidas. Está com a Bíblia aberta? Amém? Vamos continuar aí no texto, versículo número 4. Os amalequitas vêm, dão sobre a cidade, saqueiam a cidade, colocam fogo na cidade. Davi e seus homens, eles chegam, encontram a cidade daquele estado. As suas famílias haviam sido levadas, assim como todos os seus bens. Aí no versículo número 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Aqui eu aprendo uma lição a respeito de como nós precisamos nos comportar nessa trajetória, nesse caminho para a restituição de Deus na nossa vida. O texto é muito claro, diz que eles alçaram a sua voz e choraram. Uma lição que eu aprendo aqui, eu e você, nós podemos sim vivenciar as nossas dores, vivenciar as nossas perdas, vivenciar os fracassos. Não é errado não, você é ser humano, você não é máquina. Eu e você, meu irmão, nós sentimos dor, nós ficamos tristes. O Paulo Vieira falou aqui na Slavec, que eu achei muito interessante, ele falou, a fé, ela não pode se tornar um esconderijo para dores, para traumas, para mágoas, não. A fé, ela traz luz, a fé, ela traz a verdade, a fé, ela coloca para fora. Meu irmão, em nome de Jesus, você não é máquina. O nosso maior exemplo, quem é? Quem, irmão? Jesus. É o nosso maior exemplo. E Jesus chorou. Jesus sentiu dor. Jesus se entristeceu. A Bíblia diz que Jesus se angustiou a ponto de suar gotas de sangue. Jesus chorou. Jesus expôs o seu momento de tristeza. Jesus expôs o seu momento de angústia. Não é pecado. Se você sofreu uma dor, se você sofreu uma perda, se você está em sofrimento, não é pecado, pode chorar, pode colocar para fora, pode se derramar. Só que o que eu acho interessante mais, e a gente aprende aqui, eles alçaram a sua voz e choraram, mas o texto continua, até que neles não houve mais força para chorar. O que a gente precisa entender é, nós precisamos vivenciar a nossa dor, nós precisamos sim vivenciar se estamos sofrendo a nossa tristeza, sim. Mas a gente precisa entender que uma hora o choro tem que parar. Uma hora o choro tem que acabar. Eles choraram, até que chegou uma hora, eles não tinham mais força para chorar. Já tinham se esgotado, não tinha mais jeito. Choraram, é o que a Bíblia nos ensina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu não estou aqui para determinar qual é o tempo do seu choro, meu irmão. Cada um sabe, cada um tem um tempo, cada um tem uma maneira. Mas uma coisa é certa, tem tempo determinado para o dia do choro acabar. E você precisa determinar esse tempo para esse choro acabar. Até quanto você vai ficar se lamentando? Até quanto você vai ficar chorando? Até quanto você vai ficar paralisado? Eu creio que se você está aqui, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, é porque tem gente aqui que o seu tempo de chorar já acabou. O seu tempo de lamentar já acabou.
Tem um tempo novo de Deus para você. Tem um tempo de restituição de Deus para você. Tem um tempo de cumprimento de promessas de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Uma hora o choro tem que acabar. Não tem jeito. E eles pararam, choraram até que não aguentaram mais. E aí no versículo número 6 diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. É uma outra coisa que eu aprendo aqui, nesse caminho para a restituição. Existe algo que a gente precisa ter muito cuidado. Irmãos, no caminho para a restituição, a pior coisa que a gente pode fazer é procurar culpado. Eles chegaram na cidade, a cidade estava lá posta a fogo, haviam levado tudo deles, inclusive suas famílias. Eles choraram, e aí daqui a pouco viram os homens de Davi. Ah, miserável, a culpa é tua. Isso está acontecendo por causa de você. A responsabilidade é tua. Essa destruição, esse caos, essa dor, essa tristeza, esse sofrimento é por causa de você. Eles viraram o canhão para Davi e queriam acabar com Davi. Começaram a procurar um culpado. E meu irmão, a pior coisa que a gente pode fazer no caminho ou na trajetória para a restituição é procurar culpado. Sabe por quê? Culpado não ajuda ninguém. Culpado não anima ninguém. Culpado não coopera com ninguém. Culpado não levanta ninguém. E quem vive procurando culpado nunca vai achar solução. Ao invés de ficar procurando culpado, ao invés de ficar procurando alguém para responsabilizar pelo seu momento, pela sua situação, pela sua circunstância, para de procurar culpado e começa a procurar os cooperadores que Deus tem para te ajudar. Os cooperadores que Deus vai colocar na tua vida para te abençoar, pessoas que vão te erguer, pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te animar, pessoas que vão vir com a palavra certa. Para de procurar culpado no nome de Jesus. Começa a procurar cooperador, porque Deus tem cooperador para te ajudar. Deus tem cooperador para estender a mão para você, meu irmão. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, para de procurar culpado. Vamos procurar cooperador. Deus tem cooperador para te ajudar, meu irmão. Deus tem gente para te abençoar. Você está passando um momento difícil, está passando um momento de dor. Não se isola, não. Não se distancia das pessoas, não. Tem gente que quando está passando um momento de dor, um momento de dificuldade, tem uma tendência, nós temos muitas das vezes essa tendência de se isolar, de queremos ficar sozinhos, escondidos, meu irmão, e o inimigo vai fazer de tudo para você fazer isso. Porque ele sabe que sozinho você é mais frágil, sozinho você é mais fraco, sozinho você tem menos recursos. Nós precisamos uns dos outros. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, nós sempre vamos precisar do outro. Você nasceu por causa de gente, você aprendeu por causa de gente, você se alimenta por causa de gente, você está vestido por causa de gente, você está vivo por causa de gente, e quando morrer, vão ser pessoas que, se Jesus não voltar, vão nos levar para 7 palmos debaixo da terra. Não tem jeito. Desde o momento que nasce até o momento que morre, nós sempre vamos precisar do outro. E você está no lugar certo, porque aqui estão os cooperadores que Deus tem para te ajudar e te abençoar. Pode olhar aí em volta, olha aí para quem está perto de você, olha para quem está aí à sua volta. Aqui estão as pessoas, meu irmão, que Deus quer usar para te abençoar. Vamos parar de ser orgulhoso. Vamos parar de achar que a gente resolve tudo sozinho, que a gente não precisa de nada e de ninguém. Não. A gente precisa tratar com educação, tratar com cuidado, é dar boa noite, é dar uma boa tarde, é dar um bom dia, é dar uma paz do Senhor. Vamos parar de ser orgulhoso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente nunca sabe com quem a gente está perto. Trata as pessoas bem, porque de repente esse é o cooperador que Deus tem para te abençoar e para te ajudar. Nós aprendemos há muito tempo com o pastor Mike Murdock. É ele que fala isso. Fala para a pessoa que está perto de você aí, me trata bem. Ela fala que amanhã eu posso ser seu patrão. Você nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe quem está perto de você. Não é verdade? Olha aí, de repente esse aí é o cooperador que Deus vai usar para te abençoar. Então no caminho para a restituição, a pior coisa que tem é procurar culpado. Não fica procurando culpado, não. Procura cooperador.
que Deus vai te abençoar. E aí diz o texto que eles procuravam apedrejar Davi, porque o ânimo de todo o povo, versículo número 6, estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E aí o texto diz: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe qual é mais uma lição que eu aprendo aqui? Eu e você, a gente precisa entender que, ainda que os mais fiéis dos soldados falem conosco, o Senhor está sempre disposto a nos fortalecer. Você pode ter certeza, por mais que de repente os mais fiéis dos seus amigos abandonaram você, ou deixaram você. Olha aqui Davi, eram os homens de Davi, era o exército de Davi, mas esse exército que Davi tinha como fiel, esse exército que Davi tinha como os homens que estariam com ele, foi esse mesmo exército que voltou o canhão para Davi. Não, nós vamos matar Davi, nós vamos acabar com Davi. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Eu não sei quem de repente virou o rosto para você. Eu não sei que de repente você tinha uma expectativa de que ia estender a mão, de que ia te ajudar, de que ia te erguer, de que ia te abençoar. E de repente, essa pessoa que você falou, não, todo mundo pode, mas esse aí não. Ele mesmo virou as costas. Ele mesmo se voltou e te deixou. Eu estou aqui essa noite para dizer para você que o Senhor que fortaleceu Davi é o Senhor que te fortalece. Ainda que os mais fiéis dos soldados falem com você, o Senhor não. Davi sabia, por isso que ele declarava no Salmo 25, Senhor, em ti confio. Nunca serão confundidos aqueles que esperam em ti. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É Ele quem me livra das redes. É por isso que Davi falava no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É por isso que Davi diz ainda no Salmo 27, no verso 13, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É por isso que Davi no Salmo 34 ele diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus temores. O Senhor está aqui para te fortalecer. O Senhor está aqui para te ajudar. O Senhor está aqui para te erguer. Todos podem te deixar. Todos podem te abandonar. O Senhor está contigo. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. E Ele te fortalece aqui essa noite no nome de Jesus. Oh, aleluia. Se é para o Senhor, aplaude com vontade. No caminho, na trajetória para a restituição, a gente precisa ter cuidado, momentos de fragilidade, questões mal resolvidas. A gente precisa ter cuidado para vivenciar a dor. Sim, vamos vivenciar a dor, vamos vivenciar a frustração, mas tem dia, tem hora para acabar. Uma hora o choro tem que acabar. Uma hora tem que botar um ponto final nesse lamento. A gente precisa entender que não adianta ficar procurando culpado. Não, vamos procurar os cooperadores que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa entender que ainda que os mais fiéis dos soldados ou amigos nos deixam, nos abandonem, o Senhor sempre estará conosco. E aí Davi ele se recompõe. Está com a Bíblia aberta aí ainda? Versículo de número 7, olha o que aqui diz o texto. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Eu aprendo aqui mais uma lição. Davi, ele se recompõe. E aí o que ele faz? Davi, ele consulta ao Senhor. Irmão, vamos pensar. Chega na cidade, está tudo destruído, cidade posta a fogo, eles percebem que o inimigo havia levado todas as suas posses, eles percebem também que as suas famílias haviam sido levadas. Nós sabemos que eles não mataram as famílias porque está no texto. Mas Davi, ele pôde constatar apenas que eles haviam levado os seus familiares. Mas ele não sabia o que podia ter acontecido no caminho, se eles mataram alguém ou não mataram alguém, ou o que foi feito dos seus familiares.
E o que eu acho interessante é que Davi, ele se recompõe, e o que ele faz? Ele vai consultar a Deus. É para eu perseguir? É para eu ir atrás desses amalequitas? Eu não sei o que aconteceu com os meus familiares. Eu não sei o que eles fizeram no meio do caminho. Mas eu vou perguntar a Deus: Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é o passo que eu dou? Senhor, qual é a direção que eu tomo? E aí, sabe o que eu aprendi aqui? Irmãos, nunca diga que algo acabou sem que antes do céu você tenha uma sentença final. Meu irmão, Davi, ele podia olhar para a situação, para aquela circunstância, a cidade toda destruída, tudo foi colocado fogo, haviam levado tudo, ele podia chegar e dizer: acabou, não tem mais jeito, deixa esse negócio para lá, levaram tudo, mataram todo mundo. Mas Davi não. Davi, ele vai consultar a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu vou perseguir? Senhor, é para eu ir atrás desses inimigos? Eu vou alcançá-los? Eu vou destruí-los? Ô meu irmão, a gente está aí às portas do último mês do ano de 2018. E eu tenho certeza que se Deus colocou isso aqui no meu coração, porque tem alguém aqui que de repente você já pensou: já acabou, não tem mais jeito não. Já está no último mês, agora não dá mais para fazer, agora não dá mais para alcançar, agora não dá mais para realizar, agora eu tenho que desistir, agora eu tenho que jogar a toalha, agora deixa esse negócio para depois. Ei! Não tome nenhuma decisão se do céu você não recebeu uma sentença final. Faz o que Deus está mandando você fazer. Dá o passo que Deus está mandando você dar. Vá na direção que Deus te der. Porque quem tem a última palavra na minha e na sua vida é o Senhor. Quem tem a última palavra na minha e na sua vida não é médico, não é advogado, não é juiz, não é patrão, não é governo. Quem tem a última palavra na vida do crente é o Senhor. E a minha Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Consulte a Deus, pergunte a Deus, clame a Deus, porque é Ele quem tem a última palavra. Eu gosto demais de Davi. Davi me ensina isso, meu irmão. Ele não deu um passo, era caos, era destruição, era fracasso, era derrota, mas ele diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É para ir, é para ficar, é para voltar, o que eu faço? Meu irmão, não dê um passo, não tome a decisão antes que do alto você receba uma sentença final. E ele recebeu uma palavra de bênção, ele recebeu uma palavra de vitória. E eu creio, você está aqui, tem palavra de bênção e palavra de vitória para você, meu irmão. No nome de Jesus, não para não, não desiste não, não jogue a toalha não, tem vitória de Deus para você. E Davi, ele recebeu aquela palavra. Está com a Bíblia aberta ainda? Versículo número 9, olha o que diz o texto. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Aqui eu aprendo mais uma lição. Olha aqui para mim. Irmão, não é porque nós recebemos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, ou uma palavra de confirmação, que vai vir tudo fácil, não. Muitas das vezes nós achamos que por recebermos uma palavra de vitória, uma palavra de confirmação da parte de Deus, vai, prossegue, avança, estou contigo, é isso aí, vai dar certo. Aí a gente pensa: agora vai abrir tudo que é porta, agora vai começar, não vai ter problema nenhum, não vai ter resistência, não vai ter inimigo, não vai ter obstáculo. Não, meu irmão, Jesus só falou que está contigo. Deus só falou que vai te abençoar. Deus falou que vai te ajudar. Deus falou que vai te dar vitória, mas não falou que ia ser fácil, não. Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis, e está no plural, mas graças a Deus o texto não termina aí. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, não foi fácil não. Davi, eu falei para vocês, eles já estavam há 3 dias viajando. Por isso que o texto diz lá no início, que depois do 3º dia eles chegaram a Ziclag. Eles estavam em Afeca. De Afeca para Ziclag, 75 quilômetros, irmãos. E aí de Ziclag até o ribeiro de Besor, os estudiosos aí pelo menos entre 12 quilômetros, entre 12 e 15 quilômetros. E eles viajando,
preparados para a guerra, eram soldados, era um exército. Imagine você, 3 dias de viagem, chegam numa cidade, encontram a cidade toda destruída, tudo devastado, suas famílias haviam sido levadas, o estresse, aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor. Eles se levantam, o Senhor libera a palavra, agora mais 12 quilômetros de viagem. Teve gente que não aguentou. Teve homens de Davi aqui que não suportaram a dor. Teve homens de Davi aqui que não suportaram o peso, não suportaram o estresse e pararam. Meu irmão, eu aprendo com Davi. Davi continuou caminhando. Davi continuou perseguindo. Quem recebeu a palavra foi quem? Foi Davi, não foi? Davi recebeu a palavra. Davi falou, não, Deus falou, eu vou continuar. Deus falou, eu vou perseguir. Deus falou, eu vou avançar. Quem tiver que ficar, que fique. Meu irmão, quem recebeu a palavra foi quem? Não foi você? Não queira que os outros tenham o mesmo ímpeto, não queiram que os outros tenham a mesma força, não queiram que os outros tenham a mesma disposição. A palavra foi para você, o milagre é para você, a resposta é para você, a vitória é para você. Outros podem parar, você continua, você avança, você resiste, você vai em frente, porque Deus deu a palavra para você, então a vitória é sua, meu irmão. Para de ficar, mas aquele ali parou, mas aquele ali desistiu, mas aquele ali me deixou, mas aquele ali falou que ia estar e não está mais, mas aquele falou que ia avançar comigo e não avançou mais. Deus deu a palavra para você, então é você que vai, é você que persegue, é você que avança, é você que continua, e Deus vai te abençoar. Porque Ele não enganou não, Ele te deu uma palavra de vitória, mas nunca falou que ia ser fácil. Continua, porque tem bênção de Deus para você. Ajuda quem está perto de você de novo. Fala para ele, continua. No caminho para a restituição, a gente precisa entender. Não é porque temos uma palavra de confirmação que vai ser fácil, não. Foi difícil, o caminho era complicado, era uma viagem longa. Chegou o cansaço, mas Davi continuou. E aí a história continua. Diz o texto, versículo número 11. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa, de figos secos, e depois 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão e nem bebido água. Olha aqui para mim, isso aqui eu acho interessante demais também. Imagine você, irmão, já todo esse estresse que Davi está passando, essa trajetória, tudo que Davi já vinha enfrentando, cidade destruída, suas posses levadas, suas famílias, seus homens quiseram apedrejá-lo, ele ainda se recompôs, o Senhor o fortaleceu, ele pediu uma direção, Deus deu uma direção, mas ainda debaixo de uma direção era um caminho árduo, chegaram lá, homens ficaram para trás de cansados que estavam, e aí agora no meio do caminho, na busca pelo seu inimigo, na busca para ver se encontrariam seus familiares vivos, tomar as suas posses de volta, eles encontram um homem egípcio já quase morrendo, já quase morto. Eu fiquei pensando nisso. Me coloquei no lugar aqui de Davi. Se eu estou vivendo ou passando o que Davi estava passando. E eu encontro um cara meio morto. O que eu ia fazer? O que você ia fazer? Você já está cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de perturbação na cabeça. E ainda vem mais uma para você que não tem nada a ver contigo. O que você faz? Eu pensei, se fosse eu, miserável, morre. Eu já estou aqui cheio de problemas, já estou aqui cheio de dificuldade, um monte de pepino para descascar, um monte de abacaxi aqui para resolver. Ainda vem mais esse aqui, não tem nada a ver comigo não. Morra! E eu e você, nós somos tentados a fazer exatamente isso. Nós somos tentados a mudar a nossa essência. Muitas das vezes as dificuldades, o estresse, o problema, na verdade, as adversidades, as tribulações da vida, elas tentam amargar a nossa identidade, elas tentam distorcer quem nós somos, porque nós fomos criados para ser bênção, irmão. Nós fomos criados para ajudar as pessoas. Nós fomos criados para estender a mão. Nós fomos criados para ser cura. Nós fomos criados para ser remédio. Nós fomos criados para ser alívio. Nós fomos criados para trazer alegria. Nós fomos criados para trazer paz. Nós fomos criados para trazer renovo.
E quantas vezes o inimigo ele vai tentar nos amargurar, ele vai tentar distorcer a nossa identidade por causa dos problemas e por causa das dificuldades, mas em nome de Jesus, não, nós vamos continuar sendo bênção, nós vamos continuar ajudando, nós vamos continuar estendendo a mão, nós vamos continuar trazendo alegria, nós vamos continuar trazendo paz, nós vamos continuar trazendo cura, nós vamos continuar trazendo libertação, no nome de Jesus. E meu irmão, porque Davi ele não se deixou levar pelas suas dificuldades, pelas suas adversidades, pelos seus problemas, porque Davi não se deixou corromper, ele não deixou corromper a sua identidade, mas ele estendeu a mão para aquele homem, ele abençoou aquele homem que estava ali meio morto, foi o homem que Deus usou para dar o caminho da vitória de Davi. Meu irmão, que eu e você possamos continuar sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Continue sendo bênção no nome de Jesus. Continue ajudando no nome de Jesus. Continue estendendo a mão no nome de Jesus. Continue sendo cura no nome de Jesus. Porque você pode ter certeza, Deus vai usar essas pessoas que você vai erguer, que você vai levantar, que você vai ajudar, que você vai estender a mão, vão ser essas mesmas pessoas que Deus vai usar para te abençoar. Vão ser essas mesmas pessoas, você pode ter certeza disso, vão ser o caminho de Deus para a sua bênção, para a sua vitória, para a sua resposta e para o seu milagre. Não deixe nenhum problema, não deixe nenhuma dificuldade distorcer a sua identidade. Você não nasceu para ser maldição, você foi criado para ser bênção de Deus para a vida das pessoas. Ajuda quem está perto de você e fala para ele: você foi criado para ser bênção. Na trajetória para a restituição, a gente tem que ter cuidado com os momentos de fragilidade, com as questões mal resolvidas. A gente precisa vivenciar a perda, sim, vivenciar a tristeza, sim, mas ela tem que parar. Uma hora o choro tem que parar. A pior coisa para fazer é procurar culpado, procura cooperador. Seus amigos, eles podem te abandonar, eles podem te largar, mas o Senhor está sempre pronto a te fortalecer. Nunca diga que algo acabou, sem que do céu você receba uma sentença final. Tem uma palavra de confirmação, palavra de bênção, de confirmação e de vitória não significa que vai ser fácil. Não deixe as dificuldades mudarem a sua identidade. E o segredo de Davi está no versículo de número 6 do capítulo de número 30 e eu termino aqui. Eu deixei de propósito a última parte do texto, eu não li ela, porque aqui está o segredo de Davi para a restituição, para que tudo possa ser recuperado. O texto diz: e Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Meu irmão, o segredo para a restituição é reconhecer que só o Senhor é Deus. E é reconhecê-lo como o seu Deus. Não era o Deus do povo de Israel, não. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aqui está mostrando, Davi reconhecia que ele era Deus, mas Davi tinha relacionamento com esse Deus. Davi ele tinha intimidade com esse Deus. Davi ele tinha acesso a esse Deus. E aí eu comecei a parar para pensar, não é à toa, irmãos. É por isso que é Davi quem diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha confiança, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus. Meu irmão, se Ele for o seu Deus, tudo aquilo que está preparado para você, o diabo não vai ficar, não.
Tudo aquilo que Deus fez para você, o inimigo não vai conseguir reter, não. E eu já vejo, é tempo de restituição no nome de Jesus. Eu já vejo a paz voltando no nome de Jesus, a alegria voltando no nome de Jesus, a confiança voltando no nome de Jesus, o ânimo voltando no nome de Jesus, a comunhão voltando no nome de Jesus, a autoridade de Deus voltando no nome de Jesus, o poder do alto voltando no nome de Jesus, as promessas voltando no nome de Jesus, os sonhos voltando no nome de Jesus, porque Ele é o seu Deus, e nada aí ninguém vai impedir a sua bênção e a sua vitória. Se você crê e recebe, fica de pé comigo aí no seu lugar, meu irmão. Eu gostaria de poder fazer 2 orações aqui essa noite, antes de eu passar aqui a palavra ao pastor Odilton. A primeira oração não depende só de mim, gostaria muito de poder fazê-la, mas não depende só de mim. A segunda eu vou fazer. Eu vim aqui para te abençoar. Mas eu gostaria de poder fazer aqui uma primeira oração. Porque eu creio que se o Espírito Santo colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque existem pessoas aqui que de repente você tem vivido um tempo de perda, um tempo de fracasso. De repente você tem vivido derrotas consecutivas na sua vida. E foi o Espírito Santo que te atraiu aqui a esse lugar, para dizer para você que mesmo nesse final de ano, às portas do último mês do ano, Deus tem poder para restituir na sua vida. E a maior restituição que o ser humano ele pode ter, a primeira e a maior, é a restituição da comunhão com o Senhor. A comunhão com Deus que foi perdida por causa do pecado. Quando lá no Éden, o homem ele decidiu tomar as suas próprias decisões em detrimento da vontade de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele planejou o plano da redenção. E Ele enviou o seu Filho Jesus a essa terra, para que Ele fosse para a cruz, levar sobre Ele o meu e o seu pecado, a minha e a sua condenação, a minha e a sua maldição. E na cruz do Calvário Ele cancelou a dívida. Ele quebrou a maldição, Ele perdoou os nossos pecados e pelo sangue de Jesus, nós mais uma vez temos acesso à comunhão com Deus. O segredo de Davi, eu falei aqui, era a sua comunhão com Deus. E se você está vivo, Deus tem bênção para você, Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você. Mas não tem jeito, o segredo é comunhão com Deus. Não existe bênção. Não existe vitória fora da vontade de Deus para você. Se você está aqui hoje e você nunca entregou sua vida a Cristo, se você está aqui hoje e você nunca abriu o seu coração para que Jesus faça morada nele, hoje você está tendo aqui essa oportunidade. Hoje eu quero orar e abençoar você. Você não pode sair daqui essa noite sem receber no seu coração a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma pessoa. Não estou falando de um conjunto de regras, pode, não pode, não pode, não. Estou falando da pessoa de Jesus. Jesus, Ele se fez homem, Ele se identifica comigo e com você, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser menosprezado. A Bíblia diz que em tudo foi tentado e em nada pecou, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas a morte não pôde vencê-lo e o túmulo não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Ele é a garantia da nossa vitória. Ele é a certeza de que com Deus, nada e ninguém pode tomar o que Deus preparou para nós. Se você está aqui hoje, quer entregar sua vida a Cristo, ou se você está aqui hoje e quer voltar para Jesus, eu gostaria muito de orar por você. E aí pedir para você, pede licença aí no seu lugar, vem aqui na frente, deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Se você está aqui, quer entregar sua vida a Cristo, quer voltar para Jesus, pede licença aí no seu lugar e vem cá, deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, venha receber a Jesus. Isso, vem. Sai do seu lugar e vem. Você já pode ter tentado muitas coisas.
Você já pode ter ido a muitos lugares. Você já pode ter procurado diversas religiões. De repente até dinheiro você já gastou. Eu desafio você a entregar sua vida a Cristo e você vai ver que aquilo que religião nenhuma faz, que aquilo que homem nenhum pode fazer, que aquilo que dinheiro nenhum consegue consertar, Jesus faz. Jesus transforma. Jesus realiza. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa entregar a sua vida a Ele. O segredo da restituição é abrir o coração para Jesus. É reconhecê-lo como o seu Deus. Não é o Deus do seu amigo, não é o Deus da sua mãe, não é o Deus do seu pai, não é o Deus do pastor. Ele quer ser o seu Deus. Ele conhece você, Ele deseja você, Ele ama você, e você pode ter certeza de que Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para transformar a sua história. E de repente você está pensando aí, pastor, eu estou precisando resolver algumas coisas antes. Estou precisando colocar algumas coisas em ordem. Não. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa reconhecê-lo como seu Deus. E é Ele que vai te ajudar a resolver. É Ele que vai te ajudar a colocar as coisas em ordem. O que você pode fazer é abrir o coração. O que você precisa fazer é entregar sua vida a Cristo. Não fica preocupado, pastor, mas eu estou envolvido com um montão de coisa. Pastor, mas eu preciso terminar ou quebrar alguns relacionamentos, quebrar algumas alianças. Não, você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa entregar sua vida a Cristo. E aí é Deus que vai fazer o que precisa ser feito. Você pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar não. Ele arranca o que tiver que arrancar, Ele tira o que precisar tirar, Ele move o que precisar mover, coloca o que precisar colocar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. O meu e o seu papel é crer, o meu e o seu papel é dar um passo de fé, o meu e o seu papel é se render, abrir o coração, reconhecê-lo como Deus, e você pode ter certeza, vem um tempo de restituição no nome de Jesus, mas tem que abrir o coração. E como nós aprendemos com o nosso pastor, você só não sai do lugar se você não quiser, porque nada e ninguém te segura aí. Não tem diabo, não tem demônio, não tem corrente, não tem cadeia. Você é livre para experimentar o melhor de Deus. Se você quer, sai do seu lugar no nome de Jesus e vem, que eu vou orar por você e vou te abençoar. Não perca essa oportunidade não. Você está tendo uma oportunidade hoje, aqui e agora. Se você vai ter uma outra amanhã ou depois eu não sei. Mas hoje você está tendo uma oportunidade. Ninguém aqui vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve uma oportunidade. Ninguém. Então se você quer sair do seu lugar, vem. Porque tem bênção para você. Estende suas mãos para cá. Ainda que eu esteja orando, se você quiser, sai do seu lugar que nós abençoamos você. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o teu nome por cada uma dessas vidas que tomam a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. Que a gente te reconhecer como único e suficiente Salvador. Pai, a tua palavra nos garante que a partir da decisão deles, seus pecados são perdoados, seus nomes são escritos no livro da vida. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. A partir de hoje é um novo agir, é um novo pensar, é um novo falar. E a partir de hoje, o inimigo não pode mais acusar. O inimigo não pode mais condenar, porque a palavra do Senhor nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como igreja, nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para vocês dar uma olhadinha aí, para a igreja que recebe vocês. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom? Acompanhem os nossos irmãos, eles vão estar dando um presente da igreja, um livrinho do nosso pastor, pegando o seu nome também para orar por vocês. Por favor, acompanhem os nossos irmãos. Estende sua mão para frente aí, vou orar aqui e passar o pastor Dilton. Só fazer essa oração rapidinho para te abençoar. Eu creio. Tem tempo de restituição para você, meu irmão. Pastor, mas está no final do ano. Ei, o que de repente não aconteceu até aqui, Deus faz acontecer nesse último mês no nome de Jesus. Deus é um Deus que tem poder de fazer restituir, meu irmão. Davi diz o texto, ele recuperou tudo.
não faltou nada. E eu creio num Deus que tem poder para restituir tudo no nome de Jesus. Pai, aqui estão teus filhos, a tua igreja, eu preguei a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer aqui os teus filhos, que o Senhor possa enchê-los de ânimo, de força, de vigor, que eles possam continuar crendo que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu nunca nos deixa, Tu nunca nos abandona, Tu és um Deus sempre presente, Tu és um Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades. Pai, nós cremos num tempo de restituição, nós cremos, ó Pai, que nesse último mês do ano, aquilo que o inimigo pensou que não ia voltar, aquilo que o inimigo pensou que ia ficar para ele, vai voltar no nome de Jesus. É tempo de bênção, é tempo de vitória, é tempo de milagre, é tempo de conquistas, vai voltar no nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, dá um aplauso a Jesus. Maravilha, aplauda mais forte, vai. Ô glória! Ei, Deus vai te surpreender, meu irmão. Você crê nisso? Deus tem surpresa para a tua vida, aleluia. Nós, antes de terminarmos esse culto, já estamos chegando no final, mas nós vamos apresentar duas crianças ao Senhor, que é a Emanuele Bruna de Souza, que é a netinha do pastor Heraldo, né? Pode vir aqui, e o Lorenzo Lopes Santiago Magalhães, nome grande, pode trazer aqui o Lorenzo e a Emanuele para a gente apresentar. Pastor Silas, vem cá me ajudar. Essa aqui é a Emanuele, filha da Sabrina, filha da Sabrina, netinha aqui do pastor Heraldo, né? E a irmã Sheila aqui, a família. E ali está o Lorenzo com o pastor Silas, filho. Por favor, vamos chegar mais para cá aqui para ficar mais... Isso, estende suas mãos para cá. Está com 16 dias essa neném aqui, ó, dormindo, sono dos justos. Senhor, nós te damos graças pela vida do Lorenzo, pela vida da Emanuele, essas crianças que o Senhor tem trazido a esse mundo. E se elas chegaram até aqui, Senhor, se elas vieram à vida, é porque certamente o Senhor tem um propósito para elas aqui na terra. Ó Deus querido, e eu quero abençoar o futuro dessas crianças no Teu nome. Quero declarar, Senhor, saúde, paz, prosperidade, que essas crianças cresçam na Tua casa, que os seus pais as tragam para aprender a Tua palavra, que elas sejam ensinadas, Senhor, a Te amar, temer o Teu nome, Te servir, e que elas sejam uma bênção na sua geração e que elas possam fazer a diferença no seu tempo. Ó Deus, guarda do mal, do homem maligno, e que elas sejam cheias do Espírito Santo. Nós as abençoamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui, irmão. Logo mais, 23 horas, Globo News, canal 540 da NET, né? Ou 40, ou sei lá, outros
Mas é na Globo News, lá da sua TV lá, entendeu? Ou na internet, né? Tem gente que acessa pela internet. Então, às 11 horas da noite, o pastor Silas está ao vivo. Ore por ele, para que Deus dê graça, sabedoria, dê as palavras certas e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida do nosso pastor, porque ele não está lá para aparecer. Ele está lá porque Deus tem aberto essas portas, tem levantado ele para fazer a diferença nas mídias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te leve em paz, que você tenha uma noite de um sono tranquilo, restaurador, e que amanhã seja uma sexta-feira surpreendente. Que Deus te surpreenda, que Deus abra portas para você e faça milagres na tua vida, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito de Deus, doce Espírito Santo, sejam sobre todos os que amam e esperam a vinda de Jesus, hoje e sempre. Todos dizem amém e amém. O material da Josiane está lá fora, viu? Você pode adquirir lá na saída. Vá em paz, querido. Tenha uma boa noite.